do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a terça-feira da segunda semana da Quaresma. E o Senhor cada vez mais nos chama a aprofundar a nossa vida de conversão, a nossa entrega total a Ele, a nossa vivência do mistério, aquilo que realmente nos conduz à vida verdadeira, à alegria eterna, à salvação que esperamos. Hoje, na primeira leitura, escutamos o profeta Isaías no capítulo 1. E é justamente um texto que fala do formalismo do culto e compreenderemos melhor com os versículos que se propõem e aquilo que nos é proposto. Não é somente o formalismo do culto, como rezarmos, como fazermos as coisas, mas aquilo que o culto deve de realizar no mais profundo de nós. Aquilo que nós devemos de verdadeiramente viver. Ouçamos o que nos diz. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Vemos aqui falar ao povo de Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor está aqui a identificar o povo de Judá como com estas cidades que são protótipos do crime e do afastamento de Deus. Assim como ele também fala a cada um de nós no nosso tempo. Nós, infelizmente, ao vivermos aquilo que o mundo nos propõe, nos colocamos justamente sob a figura destas duas cidades, Sodoma e Gomorra, pelos crimes e afastamentos de Deus com os quais nós vivemos, e não somente aquele povo. E o que diz o Senhor? Do versículo 10 agora, avançamos para o 16 até o 20. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Então, o primeiro versículo e o início do segundo, o Senhor nos mostra que devemos de realizar aqueles atos de culto para o povo de Israel, a purificação, mas não de uma forma externa. Aquilo que é ordenado nos livros sagrados, nós devemos de viver de uma forma intensa, afastando de nós aquilo que em nosso interior, em nossa vida, nos afasta de Deus. E o Senhor aqui está criticando e condenando a malícia do formalismo e a falta de coerência de quem realiza, como nós podemos compreender. Porque muitas vezes nós realizamos o culto a Deus, a vida de oração, a busca da Santa Missa, a busca dos sacramentos de uma forma formalista, maliciosa, e não como algo verdadeiro e profundo. O Senhor pede uma verdadeira mudança de conduta da nossa parte, que compreende isso, a conversão sincera, a justiça, a santidade. E nós, nesse tempo de Quaresma, e mais do que isso, nesses anos de vida que temos diante de Deus, buscando na Santa Missa, nos sacramentos, estando na sua presença, na conversão de nossa fé, estamos trilhando este caminho?
Estamos afastando a maldade de nossas ações? Os nossos atos meramente e puramente humanos para vivermos a bondade de Deus em nós? Temos feito o bem que Deus nos propõe? Recordamos aquilo que diz Jesus: somente Deus é bom. Nós estamos submersos pela condição que temos. E por isso devemos de aprender a realizar os atos de bondade e as ações que devemos a partir da nossa união com Deus. E somente uma verdadeira intimidade, uma verdadeira vida de penitência, oração e busca sincera de Deus e de conversão nos fará compreender isso que o Senhor nos diz e viver aquilo que o Senhor nos pede. E até onde avançamos até os dias de hoje? Ainda diz o Senhor: procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. O Senhor nos pede aqui o quê? Que, além da conversão, também defendamos os débeis, os fracos. Os fracos somente humanamente dizendo? Não, os fracos na fé. E temos defendido? Uma das formas de defender é aquilo que o Senhor diz: corrigir o opressor. Temos corrigido aqueles que vivem na maldade, no engano e que tratam mal aqueles que buscam a Deus, os filhos de Deus. E também o comportamento correto de todos os membros do povo, o Senhor pede. Temos demonstrado um comportamento correto da nossa parte e também recordado, não como quem é superior, como quem é mestre, mas recordado aos irmãos e irmãs aquilo que é necessário viver no Senhor. O texto ainda continua: vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentires em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. O Senhor aqui mostra um juízo que está propenso a perdoar, ainda que não negue a responsabilidade do castigo que nós merecemos. E mostra, para indicar com as cores, o pecado vermelho, o perdão branco, mostram que Deus quer fazer conosco como um pintor em suas obras, o como ele quer transformar as nossas vidas. E este texto, em especial colocado neste tempo de Quaresma, nos mostra o como deve de ser realizado o culto devido a Deus. À medida que nos convida a buscar uma conversão sincera e profunda. E partindo daqui, entre Isaías e outros trechos das Escrituras, nos explicam que a religião e a conversão verdadeiras começam pelo nosso interior e se traduzem no comportamento externo. E nós, o que podemos medir da nossa vida com Deus, no nosso conhecimento das Escrituras, na nossa participação na fé, na nossa vida de igreja? Podemos compreender que isso está em ato, ainda que seja passo inicial, ainda que seja tão pequeno, está realmente acontecendo em nossas vidas? Ou não? Ou ainda persistimos em continuar nos nossos pecados, em viver uma vida distante de Deus, uma vida que não alegra a Deus, uma vida que não busca a santidade e busca somente saciar o próprio eu, o egoísmo, os prazeres, as vontades egoístas nossas? Passemos agora ao Salmo brevemente. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A quem? Quem verá? Ou seja, quem viverá a salvação que vem de Deus? A todos que procedem retamente. Irmãos e irmãs, é um contínuo
Poderíamos dizer um contínuo esforço nosso de proceder retamente. Porque não somos santos, não somos perfeitos. A perfeição será alcançada nos céus com Cristo, mas nós devemos de nos esforçar. E temos realmente nos esforçado em viver retamente, em viver santamente para o Senhor e realizar a obra dele para os nossos irmãos e para nós mesmos? E mais adiante segue o salmo dizendo: Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. O que o Senhor diz aqui? Que nós, muitas vezes, odiamos suas leis e conselhos, quando nos propomos em viver qualquer coisa que não seja aquilo que o Senhor nos pede, em não conhecer verdadeiramente a nossa fé, em não buscarmos verdadeiramente a santidade. O que temos feito de nossas vidas? Mais uma vez questiono. Passemos agora ao Evangelho, onde hoje escutamos capítulo 23 de São Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei, Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como compreender corretamente esse texto, este discurso dirigido ao povo e aos discípulos de Jesus, em nossas vidas, em especial neste tempo de Quaresma? Porque muitas vezes compreendemos um pouco mal este texto ou interpretam mal o texto, dizendo que Jesus não quer mestres, não quer guias e não quer pais, de modo algum, e compreenderemos ao longo da meditação. E veremos o que tem de união com a primeira parte da primeira leitura que escutamos. Jesus coloca em contraste a conduta dos escribas e fariseus com aquela que deve de ser dos mestres cristãos. Os fariseus dizem e não fazem, e gostam de ser os primeiros. Já os cristãos devem servir e humilhar-se, serem humildes e serem os últimos. E ainda, vamos mais a fundo neste trecho da Escritura, neste texto que hoje escutamos. Primeiramente, devemos de ver que o Senhor censura os fariseus. E muitas vezes apontamos o dedo de farisaísmo para os outros e esquecemos de apontar para nós. Podemos ser nós os fariseus. E, infelizmente, aqueles que dizem, imagina, isso não é para mim, normalmente são as pessoas que mais estão necessitando reconhecer-se como fariseus, porque são as piores. Me perdoe, irmão e irmã, mas essa é a realidade. Basta olhar. Quem não se reconhece como tal, muitas vezes, é quem é o pior. É verdadeiramente fariseu e não se reconhece. E alguns que às vezes se reconhecem não são. Sigamos o texto ainda mais. Jesus nos mostra, primeira coisa, que os fariseus têm uma autoridade real e que devem de ter atitude dócil para aprender a doutrina que os fariseus ensinam.
O que quer dizer para nós Jesus? Quando nós reconhecemos algumas pessoas que no caminho de Deus ensinam a sã doutrina de maneira correta, mas infelizmente não sabemos por que não a praticam, nós devemos de ser dóceis e aprender daqueles que estão de acordo com a sã doutrina da fé. Entendemos bem o que o Senhor disse? Dóceis a aprender aqueles que ensinam a sã doutrina da fé, não qualquer doutrina, não qualquer coisa, mas a fé da igreja, aquela que está fundada sobre Pedro, os apóstolos, a tradição apostólica e os 2000 anos de fé e a vida dos santos. E então, Jesus demonstra que essa autoridade é real. Mas também nos diz que nós não devemos de ter uma obediência acrítica. Devemos de reconhecer aquilo que se está ensinando como algo verdadeiro e pertencente à doutrina da nossa fé. E devemos sim de ter uma certa crítica para saber que o que é errado continua sendo errado. Eu não posso apoiar o erro. Nós devemos de acolher aquilo que é certo e viver aquilo que é certo, aquilo que nos conduz à salvação de nossa alma, e não a meras teorias, e não a meras coisas, poderíamos dizer, materialistas, hedonistas ou qualquer coisa que seja. Ou ainda ideologias. Devemos de ser críticos, não acríticos, e é Jesus que nos diz hoje no Evangelho, meu irmão, minha irmã. Isso não quer dizer arrumar confusão com qualquer um da igreja, não. Mas dizer que eu acolho aquilo que ajuda na minha salvação. Aquilo que eu vejo que é errado, eu não tenho que acolher o erro e viver o erro. E então, devemos de encontrar aqui, naquilo que Jesus diz, com os fariseus, também aquilo que nós vemos no fato, até mesmo nas nossas vidas. O dizer e não fazer, Jesus está falando também daqueles pregadores que rebaixam o evangelho porque não conseguem vivê-lo. E adequam o evangelho à sua vida e não a sua vida ao evangelho. Nós não podemos ser assim. Não podemos de rebaixar o evangelho. Nós devemos de caminhar com a humildade de quem ainda não chegou ao fim, de quem está lutando para alcançar a santidade almejada. E porque estou me esforçando e colocando em prática tudo aquilo que Jesus me pede, eu me esforço e reconheço humildemente, ainda tenho muito que mudar. Ainda tenho muito por fazer. Ainda tenho muito que trabalhar em mim, pelas obras do Espírito Santo em mim. Mas ainda não cheguei lá, não sou perfeito e não por isso vou deixar de anunciar a forma correta do Evangelho, mas vou ensinar com esta humildade. Ainda mais, ao dizer dizem e não fazem, Jesus conserva a autoridade dos fariseus e escribas, mas faz a justa distinção entre ação e instrução, entre o ministério e a pessoa. Não deveria de ser assim, mas infelizmente às vezes temos que ter esta divisão. E nós devemos de respeitar e seguir o que é ensinado pelas autoridades que está diretamente para eles no Evangelho ligado à lei de Moisés, mas diretamente aos fundamentos da nossa fé, mas não imitar as suas más obras, porque muitas vezes são contrárias à lei e ao próprio ensino que eles fazem, ou que a igreja faz. E é isso que temos feito de nossa vida. Temos nos esforçado em realizar as obras de Deus, em conhecer melhor a nossa fé e em viver cada vez mais a nossa santidade. Ainda mais o que nos segue, dizendo o Senhor. Jesus não condena aqui o ministério que eles têm. O que Jesus condena é a incoerência de vida. Falar uma coisa e viver outra, como ele condena em cada um de nós cristãos. A mesma coisa é execrável em nós, condenável em nós. Porém, muita gente vive uma vida adulta na fé, achando que não tem problema nenhum. Jesus demonstra que não.
ele condena a incoerência. Uma coisa é nos esforçarmos e não conseguirmos. Outra coisa é conhecermos e não nos esforçarmos nem para viver, como disse o próprio evangelho de hoje. Não mexem o peso com nenhum dedo, nenhuma ação sai de boa de nós para agirmos segundo a vontade de Deus. É isso que Jesus nos condena. Ainda mais, com aquilo que Jesus segue falando de colocar peso sobre as costas dos demais e não carregarem, aqui Jesus também lança um questionamento para nós. Nós muitas vezes queremos dos outros as coisas corretas e que algumas vezes nós mesmos não fazemos. Nós temos esforçado para fazer aquilo que queremos dos outros? A santidade que esperamos dos demais, nós temos nos esforçado e lutado para viver em nós com a graça de Deus? E ao buscar os primeiros lugares, o que Jesus está querendo dizer? Que eles querem homenagem pelos cargos que ocupam e buscam somente a vanglória e se orgulham de tudo aquilo que fazem. Colocam ao centro o seu próprio eu. Agora entramos nós nos questionar. O que colocamos no centro da nossa vida? Deus ou eu? O meu egoísmo? A minha vontade? Se estou somente querendo satisfazer o meu eu, então estou no caminho errado. Por quê? Porque estou sendo como os fariseus e escribas apresentados hoje no Evangelho. Estou vivendo de forma vazia. É a Deus que eu devo de prestar contas e realizar suas obras. Ainda mais, esta alma farisaica, o que é? É o querer esse reconhecimento humano e algumas vezes os cargos na igreja. Se eu não sou coordenador, se eu não sou isso, se eu não estou à frente, se eu não faço tal coisa, se eu não estou naquela função, então, meu caro irmão e irmã, aí está o farisaísmo. Eu estou para servir a Deus onde quer que Ele me queira, ou estou para me sentir realizado? E ainda com o que falava antes, não pode faltar em nós a disposição de fazermos a vontade de Deus, nos esforçarmos em realizar aquilo que Deus nos pede. Ainda mais adiante, Jesus vai colocar: quanto a vós, não deixeis chamar de mestre. Então ninguém pode me chamar de mestre, ninguém pode ser pai, ninguém pode ser... Não! Jesus não quer abolir esses títulos que podem ser e são muitas vezes aplicados em motivo de escândalo. O que censura e proíbe aqui Jesus é pretendê-los usá-los de forma incoerente, de forma errada, como uma autoridade que não pertence. Jesus não anula o ofício de ensinar, a questão do mestre, mas que não podemos perder de vista que ao ensinar alguém, nós não somos o mestre, é Jesus o mestre em nós, e que nós mesmos estamos lutando para viver aquilo que Jesus quer de nós. Então Jesus nos mostra que devemos de ter a humildade, porque senão não compreenderíamos a ação dos santos na vida de todos nós, santos e santas. Aqueles que buscavam, por exemplo, nós temos da nossa ordem Santa Clara de Montefalco, que era consultada por cardeais, bispos. Ela ia lá para ser... Ela era uma mestra e vivia na clausura desses cardeais, bispos, padres. Então não deviam de ter ela por mestra? Não. Não é isso. O correto é que ela sabia que estava lutando para chegar no céu e se reconhecia como aquela que ainda aprendia do Senhor como mestre. Ele era o mestre. Ela era a serva que servia de mestre. E assim também os santos homens que nos deixaram a sã doutrina. Jesus não anula a função de pai, mas mostra que nós devemos de amar verdadeiramente acima de tudo o Pai que está nos céus. Jesus nos mostra, então, por último, a questão de guia. Não é que não podemos ajudar alguém e guiar alguém no caminho para a salvação, mas nos recorda que quem dirige alguém
deve de sentir-se dirigido por Deus e deve de deixar ser dirigido por Deus. E aqui cabe estes questionamentos. Nós temos realizado tudo desta forma, reconhecendo que, por excelência, Deus é o nosso Pai. Por excelência, que se nós somos mestres, não é por nossa grandeza, mas porque nós aprendemos do verdadeiro mestre e ajudamos os outros a trilhar o caminho. Se nós somos guias, é porque nós somos guiados por Deus. Temos esta humildade em reconhecer que é Deus que age em nós e nos guia para realizar todas essas ações. E, por fim, a última frase do Evangelho de hoje, as últimas, pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve, e quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Jesus nos fala o que aqui? Que nós devemos de ter a humildade verdadeira, que é assumir a posição de cuidado e ajuda, e não perder de vista a nossa indigência, que nós somos frágeis, que nós somos pecadores e devemos de reconhecer a nossa condição, de que nós tantas vezes sabemos o que é o certo e fazemos o errado, e nos confessamos, Deus nos perdoa, e aprendendo com os nossos erros, mudamos de vida para também ajudar os outros a alcançar a glória de Deus, e também nós. E temos esta humildade. É a humildade que nos levará à exaltação, de reconhecermos que somos pequenos, de que ainda precisamos crescer muito para chegarmos àquilo que Deus quer de nós. E que possamos de hoje tirar também aquilo que em tudo aprendemos, fazer a nossa vida amoldar-se ao Evangelho e não acomodar o Evangelho à vida que levamos. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais sermos fiéis a tudo aquilo que o Senhor nos ensina e amar verdadeiramente suas palavras, seus ensinamentos, sua doutrina, para que vivendo um verdadeiro arrependimento de nossas faltas e pecados, da vida errada que tantas vezes levamos, possamos aprender com os erros, pedir perdão ao Senhor e retomarmos o caminho da salvação e vivendo cada vez mais a santidade, chegarmos um dia à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.